Fala, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica de Matemática falando. E na aula de hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto dentro da matemática. Você tem aquela sensação de ler o problema várias vezes e mesmo assim você não entende o que está querendo dizer, não sabe como transcrever aquilo ali para a linguagem sagrada dos números? Então eu vou te ajudar hoje com esse assunto, porque algumas palavras no português, elas literalmente significam algumas contas na matemática. Vou te ensinar tudo isso hoje. Então, se você acha que esse conteúdo agrega, que adicione a gente também nas suas redes sociais, siga, curta, compartilhe, comente, enfim, divulga esse trabalho pra gente, amiguinhos, para que mais pessoas possam ter a luz do entendimento matemático, certo? Então, bora lá para esse vídeo? Então, amiguinho, se o seu problema é interpretação matemática, você vê o lugar certo, que eu vou te mostrar aqui, ó, cientificamente falando, como passar um texto do português para a matemática, certo? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a palavra de em matemática, geralmente, ela significa multiplicação. Então, olha só, eu fiz uma tabela aqui, vou explicar cada uma das linhas dessa tabela juntamente com vocês para a gente poder resolver alguns problemas, certo? Primeira coisa, então, que eu acabei de falar, de significa multiplicação. Então, quando eu falo 1/4 de x ou 1/4 de um valor, eu estou falando da multiplicação entre o número 1/4 e o x, certo? 60% de um valor. Mais à frente a gente vai ver também que a palavra por significa divisão. Então, 60% significa a divisão, né, de 60 por 100. Aí aqui, ó, de um valor significa multiplicado por um valor. Certo? Aqui, ó, se eu quiser simplificar esse 60%, né? 6 dividido por 10, que eu cortei os dois zeros, vai dar 0,6x. Tranquilo? Dobro de x é 2x, triplo de x, 3x, e assim vai, tá? Metade da terça parte de um valor. Aqui, o número metade é 1/2. Esse dá infere que a gente vai multiplicar ele por alguma coisa, que no caso é a terça parte. A terça parte é o número 1/3, certo? Então vai vir uma outra multiplicação. Um valor é o termo desconhecido, que é o x. Então isso daqui fica 1/2 vezes 1/3 vezes x, que se a gente quisesse simplificar, 1 vezes 1 em cima vai dar 1, 2 vezes 3 embaixo vai dar 6, x, ou seja, é a sexta, é o mesmo, né, que a sexta parte de um valor. Metade da terça parte é o mesmo que 1/6 de um valor, entendeu? Olha só, Maria tem 15 anos, quanto é 1/3 da idade dela? Então aqui é a gente pegar o número 15 e multiplicar, tá vendo? 1/3 da idade, é pegar a idade dela e multiplicar pelo número 1/3. Tranquilo? Que dá na mesma de dividir por 3, né? Claro. Então, vamos ver um probleminha aqui, onde a gente vai ver essas palavrinhas e a gente vai entender como que a gente equaciona finalmente. Olha só, ao dividir uma conta de R$90 no restaurante, 3 irmãos estabeleceram o seguinte: Pedro pagaria 3/4 do que Felipe pagou. Então, olha só, o Pedro está relacionado ao Felipe através de uma multiplicação, certo? João pagaria R$10 a menos que a terça parte. Se eu quisesse colocar um do que a terça parte aqui, você está vendo que está encaixando a palavra de? Então, de que Felipe pagou. Então, eles querem saber quanto que esse tal de Felipe pagou. Preste bem atenção. O Felipe aqui, ele é o principal, né? Ele é o centro das atenções. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu gosto de trabalhar com esquema de árvore. Eu vou pegar aqui o número 90 e vou dividir ele em 3 ramificações para ficar visualmente agradável, tá? Vou colocar aqui o primeiro, que é o Pedro, o Peter. Aqui, o João, certo? Não vou colocar o Felipe aqui no meio. Felipe, e aqui vou pôr o João, certo? Então, olha só. O Felipe, ele é o cara. Então, eu vou falar que todos estão variando em função do Felipe. Então, ele vai ser o meu x, certo? Então, o Felipe aqui pagou x. O Pedro pagou 3/4 do Felipe. Então, o Pedro pagou 3/4 de x, certinho? O João pagou R$10 a menos que a terça parte do Felipe. Então, eu vou pegar aqui, ó, a terça parte do Felipe, que é Felipe, que é x sobre 3. Como ele pagou R$10 a menos, eu vou tirar 10. Tranquilo? Agora, para resolver essa questão e achar quanto que o Felipe pagou, a gente precisa saber o valor de x nessa equação. Então, se eu somar
todas as pessoas aqui, ó, eu vou ter R$90, que foi o valor da conta. Então, eu vou fazer isso, olha, 3/4 de x mais x sobre 3 menos 10 é igual a 90, certo? O MMC entre 3 e 4 aqui, ó, é 12, certo? É só multiplicar 3 vezes 4 nesse caso, porque eles são números primos entre si. Então, vai dar 12. Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido pelo... Certo, né? Então, vamos lá. Olha só, vou pôr 1 aqui embaixo para nós não nos esquecermos, certo? E vou dividir, ó, 12 por 4, 3. 3 vezes 3x, 9x. 12 dividido por 1, 12 vezes x, 12x. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes x, 4x. Certo? 12 dividido por 1 dá 12 vezes 10 dá 120. Certo? 12 dividido por 1 é 12. 90 vezes 12 vai dar 9 vezes 12, daria 108. Com um zerinho do 90 vai dar 1080. Certinho? Então, vamos somar aqui, ó. 9x menos 12x mais 4x vai dar, aqui deu 21 mais 4, 25x, certo? Esse 120 vai passar para cá somando. Então, se eu tenho R$1.080, somo com 120, eu vou ficar com 1.200, certinho? Passou para lá, somando. Então, o meu valor de x vai ser 1.200 dividido por 25. Aqui tem um esquema que eu gosto de fazer para quando a gente for dividir por 25, a gente pensar em quantas moedas de 25 centavos dá o valor de cima. Então, esse 1.200 eu vou pensar que é R$12. R$1 não são 4 moedas de 25? R$1, 4 moedas de 25. Então, R$12 vão ser 12 vezes 4 moedas de 25, porque cada R$1 é 4. Então, 12 vezes 4 dá 48. Ou seja, o X aqui é 48, então o Felipe pagou R$48. Certo, manos? Continuando aqui na mesma vibe, vamos ver esse probleminha aqui, olha. Márcia tem 2/9 do dinheiro necessário para comprar um apartamento e seu marido tem 3/11 dessa quantia. Se a essa importância o casal adicionar R$35.000, poderão comprar a casa própria. Qual é o preço do imóvel? Então, vamos lá. A gente tem que ser como se fosse um detetive. Vamos organizar essas informações para ficar mais fácil para a gente entender. O apartamento custa X. Então, olha só. A Márcia vai dar 2/9 desse valor, certo? Então, olha só. 2/9 desse valor. Tá vendo a palavra de aqui, ó? Então, significa que eu vou pegar 2/9 e multiplicar por X. O marido vai dar 3/11 do X, certo? E o restante, olha só. Restante... né, o que falta é os R$35.000. Se juntar tudo aqui, vai dar o valor do apartamento. Preste atenção aqui numa coisa. Juntos, a Márcia e o camarada, eles vão dar 2/9 mais 3/11. Isso aqui tem 1 trilhão de maneiras de você resolver. Eu vou resolver por multiplicação cruzada. Olha só, 2 vezes 11 é 21. Desculpa, é 22. 9 vezes 3 é 27. Certo? E 9 vezes 11 é 99. É assim que você faz essa multiplicação cruzada de fração. Em cima por embaixo, embaixo por em cima, e os dois de baixo coloca embaixo. Certinho? Ó, 2 vezes 11, 22. 9 vezes 3, 27. E 9 vezes 11, 99. Aí aqui, somando, ó, dá 49 sobre 99. Quer dizer, eles já têm 49 avos do apartamento. Isso, gente, significa assim, ó, se a gente tivesse uma barrona lá, uma pizza, vamos dizer assim, com 99 fatias, certo? Eles têm 49 das 99 fatias. Falta, então, olha aqui, ó, o restante, o que falta para eles conseguirem é 50 sobre 99 avos. Concorda comigo? Se você pagou 49 prestações de 99, falta 50 de 99. A esse conceito, a gente dá o nome de fração complementar, importantíssimo nesses exercícios, certo? Então, olha só, a fração complementar 50, 99 avos, né, do apartamento, é o restante aqui, ó, esses 35.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que 50, 99 avos de X é igual aos 35.000 que falta para eles pagarem, certo? Aí, preste atenção aqui que vai rolar um mãos de tesoura, ok? Nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui, o 50 está multiplicando o X, o 99 está dividindo. Então, gente, eu posso fazer cortes aqui, né? Porque não tem soma nem subtração. Primeiro, eu vou pegar um zero, cortar aqui com aqui.
Aqui, ó, esse número 35, se eu divido por 5, vai dar 7, né? Então, essa resposta aqui vai ser 700. Então, eu cancelo esse número, ficou 700. X é igual a 700 vezes 99. Concorda? O que eu vou fazer aqui para fazer essa conta fácil? Eu vou fazer 700 vezes 100 e vou tirar uma parcela de 700, porque aí eu estou multiplicando por 99, certo? Então, vai ficar assim, ó, 700 vezes 100 é só colocar os dois zerinhos do 100. E aí eu vou tirar uma parcela de 700 para dar 99 parcelas e não 100 parcelas. Vamos pensar assim, certo? Então, se eu tenho 70 mil e tiro 700 reais, eu fico com 69.300, que é o valor de X. Aí aqui você só confere, ó. Tá? X. O valor do apartamento foi o que eu chamei de X no começo do problema. Então, o valor do apartamento é 69.300. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre divisão, tá bom? Então, olha aqui nessa tabelinha comigo, o que significa divisão, geralmente, né, no português para matemática. As palavras por, pela, pelo, para, razão, quociente, proporção, está para, entre outras, tá? Significam aí divisão. Olha só, por exemplo, aqui a palavra 20%, a porcentagem em si, né? Olha só, porcentagem significa uma divisão por 100. Então, 20% é igual a 20 dividido por 100, igual a fração 20 centésimos, certo? Um salário foi dividido por 12 pessoas. Aqui, esse um salário é uma incógnita, portanto, ele é o X, sobre 12. A razão, aqui ó, a palavra razão, principalmente essa a gente tem que tomar um cuidado, ela quer dizer o quê? A razão da idade da minha mãe, então minha mãe, por exemplo, é X, a minha é Y. Aqui, toda vez, eu vou até me puxar para a tela, porque é o seguinte, quando a gente está falando de uma razão, a gente tem que respeitar necessariamente a ordem. O que foi falado primeiro no texto vai ser o número que vai em cima, no numerador. E o que foi falado depois é o número que vem embaixo no denominador, tá? Se você errar essa ordem, você vai errar no problema. E, óbvio, vai ter a alternativa errada certa, como eu vou mostrar aqui nesse exercício que a gente vai fazer para jogar esses conhecimentos aí em prática, certo? Então, olha só. A razão da idade da minha mãe pela minha é 2 para 11. 2 para 1, desculpa. Então, X está para Y, assim como 2 está para 1. A própria palavra 3 está para 5 aqui, né? O está para, ó, ele também significa divisão. Cadê? Está para. Olha só. 3 está para 5, assim como. Então, esse assim como aqui, ele é o igual, certo? Quer dizer, é igual, né? Assim como significa é igual. X está para 20. Outra palavra importante, quociente, entendeu? Quociente é divisão, é o resultado da divisão. Quando você está lá nas primeiras séries do ensino fundamental, eles não dão um nome, tipo assim, primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. A gente aprende nessa fase da vida aí que o resultado da divisão é o quociente, certo? Então, se eu falasse o quociente entre um número e sua metade, eu vou pegar um número, que é x, que é o desconhecido, aí o quociente é a fração ou a divisão, e a sua metade é x sobre 2, quer dizer, a metade do número desconhecido, beleza? A proporção entre, né, x por y é 7 para 9, então é a fração x por y, 7 para 9. A razão entre dois salários é 5, então x é um salário, outro salário é y, é 5. Então, assim, inúmeras formas aí da gente inferir uma divisão, ou seja, uma fração num problema. Agora eu vou falar uma outra coisa aqui, antes da gente resolver esse problema, que é o seguinte, toda vez que o problema vai gerar inúmeras divisões, né, a gente tenta resolver isso, eu acho, humildemente falando, que a melhor forma de fazer isso é você tentar escrever tudo isso na forma de uma fração só. Suponhamos que eu falo assim, a quantia de R$900 foi dividida para 25 pessoas, né? Aí cada pessoa vai pegar um sexto desse valor e vai pagar uma conta. Olha só o que eu estou falando. Eu estou falando que você vai fazer a divisão 900 por 25. Certinho? E aí depois você vai pegar esse resultado e vai dividir por 6. Muitas pessoas de boa família fariam assim, 900 por 25, aí vai dar um resultado, aí depois divide por 6, certo? Você pode fazer sim, obviamente vai dar certo. Mas se você quer ser uma águia, né, para fazer provas de concurso, ou provas de Cefet, ou prova de Enem, que você tem que fazer rápido, você vai fazer assim, ó. Você vai indicar essa fração completa, certo?
dessa forma. Porque aqui eu tô pegando 900, vou dividir por 25, certo? E depois vou dividir por 6. Mas se eu quisesse dividir 900 por 6 e depois por 25, dá na mesma. A ordem desses fatores, vamos dizer aqui, não altera o produto, ou o resultado, ou o quociente, uma vez que as contas aqui estão no mesmo nível hierárquico. Então, olha só, se eu faço assim, eu posso dividir, inclusive, primeiro 900 por 6, como eu falei. Mas eu não quero, porque nesse caso aqui, especificamente, por exemplo, eu tenho aquele macete da divisão por 25. Se aqui termina em 00 e aqui termina em 25, né? Eu posso dividir por 25, tá? Pensa que isso aqui é R$9. R$1 são 4 moedas de 25 centavos. Então, R$9 são 9 vezes 4 moedas de 25. Imagina na sua mente, ó, 9 moedas de R$1. Você vai trocar por moedas de 25. Cada R$1 não é 4? Então, 9 vezes 4, você vai precisar de 36 moedas de 25. E 25 por 25 aqui vai dar 1. 36 por 25, 6. Tá vendo? Então, aqui, você teve a liberdade de fazer a conta na ordem que você quisesse. Se você quisesse dividir 900 por 6 primeiro, olha só, 900 por 6. Eu sempre faço essa conta, 90 por 6 e dá 15. Por quê? Quando eu era pequeno, o pirulito custava 15 centavos. E aí, a gente tinha R$1, ia comprar pirulito, dava 6, que dava 90, sobrava 10. Então, eu nunca esqueci. Você tem que associar algumas contas para você fazer rápido. Também é uma boa dica de cálculo. Então, olha só, 90 dividido por 6 é 15. Como é 900, vai dar 150. Aqui, ó, 150 é 1,50. R$1 não é 4 moedas, 50 centavos não é 2. Então, isso aqui vai dar 6 moedas de 25, do mesmo jeito. Então, você cria aí estratégias para fazer cálculo mais rápido, tá? Tudo isso também eu ensino aí ao longo do tempo. Vamos ver um problema aqui, então, deixar de rendição, né? Para a gente ver literalmente a aplicação desses conceitos, tá? Primeira coisa que eu vou te falar, se você puder, faça uma árvore esquemática para você enxergar tudo que está acontecendo no problema, tá? Fica visualmente melhor para você fazer os cálculos. Olha só. Um hospital tinha, em 2012, uma equipe de funcionários compostas por médicos e enfermeiros. Nessa equipe, 37,5% dos funcionários eram médicos. Em 2013, o hospital contratou mais X enfermeiros para a mesma equipe, mas o número de médicos permaneceu sem alteração. Após a contratação, a quantidade total de médicos passou a ser 20% do total da equipe de funcionários. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Determinar a razão entre a quantidade total de enfermeiros após a contratação e a quantidade de enfermeiros existentes antes da contratação. Observa aqui que ele falou razão, vai ser uma divisão, ou seja, uma fração, e vai ter que respeitar a ordem que foi dada no enunciado. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, eu vou pensar o seguinte. Como trata-se de porcentagem, eu poderia pensar que a minha equipe tinha 100 funcionários. Se eu falar que 37,5 funcionários são médicos e 62,5 implicitamente, porque ele não deu essa informação, mas você sabe que se só tem médico e enfermeiro, a porcentagem complementar aqui que a gente fala tem que ser enfermeiro. Certo? Só que por que eu não vou falar que é 100? Porque eu não quero trabalhar com vírgula, entendeu? Eu não sou obrigada a nada, então eu vou falar que a minha equipe era de 1.000 funcionários. Eu poderia usar qualquer número na face da Terra. Eu poderia usar 100, poderia usar 1.000, poderia usar 1.582, certo? Só que aí eu ia ter que puxar aqui os valores correspondentes à porcentagem de 37,5 desse valor aqui. É óbvio, né, que eu vou usar 1.000, que é o número mais lindo do mundo e mais fácil de calcular a porcentagem. Porque aí aqui dá 375 e aqui dá 625. Essa artimanha aqui, gente, é uma tretinha, obviamente, né? Por quê? Para ficar mais fácil o negócio aí, certo? Então, aqui, médicos são esses camaradas e aqui são os enfermeiros. Isso é o primeiro cenário, antes da contratação. Aí, o que fala no problema? Fala que vão ser contratados mais X funcionários. Só que esses funcionários são só os enfermeiros. Então, o que vai ter aqui? Ó? A minha equipe, os médicos vão permanecer o mesmo valor e os enfermeiros vão aumentar em X, certo? Só que pensa comigo, se eu aumento X enfermeiros, a minha equipe toda também não vai aumentar o mesmo valor de X? Então, agora, no segundo cenário, o total de funcionários é 1.000 mais X. O que ele fala? Gente, então aqui eu montei as duas árvores, vamos pensar assim. Ele fala o seguinte, ó, após a contratação, a equipe de médicos passou a ser 20% do total de funcionários. Então, a equipe de médicos, esse valorzinho, sobre o total dos funcionários é 20%. Entendeu? Então, eu vou falar o seguinte, 375 sobre 1.000 mais X, ok? É 20%. Pronto.
Aí agora eu descubro qual que é esse X aqui. Aí você vai perguntar assim, olha, mas você supôs que o número de funcionários era 1.000. Gente, esse X aqui é um valor proporcional. Para uma equipe de 1.000, esse X vai ser esse valor. Se fosse 100, ia ser outro valor, não importa. Por quê? Porque como são frações e proporções, vai estar tudo na mesma proporção. Por isso que eu posso usar dessa artimanha, entendeu? Porque eu estou mantendo as proporções. Então aqui, o que eu vou fazer? Antes de começar, eu vou simplificar 20 centésimos ou 20% por 20. Vou pensar o seguinte, R$20 é uma nota de 20. R$100 são 5 notas de 20. Eu estou dividindo em cima e embaixo por 20, pensando sempre no capitalismo, né? Capitalismo selvagem é ótimo para matemática. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado, ok? Esse 1.000 vezes x aqui, ó, desculpa, 1.000 mais x vezes 1 aqui, você vai poder colocar que é 1.000 mais x, porque multiplicar por 1 não faz diferença, 1 é neutro, tá? Mas se aqui fosse outro valor, você lembra que você ia ter que fazer um chuverex, beleza? Outra coisa aqui, 5 vezes 375. Como fazer uma multiplicação por 5 rápida? Você vai pensar na metade do valor. Então, qual que é a metade de 375? Pensa em dinheiro, R$375 para você e seu irmão, você não vai querer perder, né? Então, o que você vai fazer? Você vai falar, 187,50 para cada. Só que aí, o que você vai fazer com essa vírgula do 50? 187,50, você vai afastar ela, vai virar 1.875, certo? Então, aqui, ó, 375 vezes 5, 1.875. Professora, não entendi, não aceito esse cálculo. Faça na calculadora, faça no cantinho, beleza? Isso aqui é técnica de cálculo para você fazer as coisas rápido. Tranquilo, né? Então, olha só. Aqui eu tenho que 1.875 é igual a 1.000 mais x. Esse 1.000 passa para cá, subtraindo. Então, a resposta vai dar 1.875 menos 1.000, 875. Ou seja, para essa equipe aqui, o X que vai manter essa proporção é 875, caro amigo da Rede Globo. Agora, o que ele pediu aqui? Deixa eu voltar aqui só para a gente entender, né? Olha só, determine a razão entre a quantidade total de enfermeiros após a contratação. Deixa eu só... Porque esse tempo tá me dando rinite, tá? Não é corona. Olha só, determine a razão entre a quantidade total de enfermeiros após a contratação e a quantidade total de enfermeiros existentes antes da contratação. Então, olha só, após a contratação, como aqui o 1.000 é x, ó, esse total de enfermeiros vai ser 875 mais 625, ou seja, 1.500, fazendo essa continha aí rápido de cabeça, né? E aí, 1.500 foram os enfermeiros após a contratação. Falou primeiro, né? Então tem que ser em cima, certo? E os enfermeiros antes da contratação, não era 625? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, de novo, técnicas de cálculo, preste atenção. Tá? Vou até me colocar na tela. Olha só, essa técnica do 25 consiste na seguinte coisa. Você vai pensar em moedas de 25 centavos. 1.500 é como se fosse 15 reais, né? 1.500 centavos são 15 reais. Você vai pensar assim, ó, R$1 não é 4 moedas? Aí imagina em cima da sua mesa para você fazer essa conta. Imagina 15 moedas de R$1. Você vai trocar cada moeda por 4 moedas de 25. Então 15 vezes 4 moedas de 25 vai dar 60. Então se eu dividir 1.500 por 25, que é o que eu vou fazer aqui, vai dar 60, porque eu multipliquei por 4, entendeu? E os 625, professora, como que fica? Ó, é como se fosse R$6,25. Então, olha só, R$6, pense 6 moedinhas de R$1, você vai trocar por moedas de 25, 6 vezes 4, 24, mais uma moeda, que é o 25 centavos, né? Vai dar 25 moedas. Entendido? Eu amo essa técnica. Adoro. Por quê? Porque senão você ia ter que dividir isso aqui, amigo, na força do ódio. E ninguém é obrigado, né? A gente divide por números mais fáceis. Agora por 5, em cima e embaixo. De novo, a técnica do 5. Preste atenção. 60 dividido por 5. Você vai pensar que é 6. Vezes 2, 12. Adoro. Então, 60 dividido por 5 vai dar 12, certo? Vou até pôr aqui embaixo, 12. E o 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, essa razão, gente, ela deu 12 quintos, certinho? Tranquilo, né? A resposta aqui é a letra B, tá vendo? Só que se você não tomasse aquele cuidado que eu falei, né, da ordem, você poderia trocar e você ia chegar na letra A, ó, 5 sobre 12. Então, muito cuidado aí com a ordem da razão, beleza? É isso.
Bem, agora para finalizar aqui, nós temos mais alguns outros conceitos, certo? Que vão significar outras coisas. E é óbvio também que tem muita coisa aqui que eu não vou falar, que são de matérias mais avançadas, por exemplo, em probabilidade, né? We ou, enfim, tem um monte de coisa. Mas olha só, por exemplo, adição. A gente pode, né, inferir adição com as palavras com, soma, adicionado, total também, geralmente infere adição e assim vai. 3 com 5, 3 mais 5. Aqui, o salário de Josefina adicionado ao de Saturnina é óbvio, né? É X, que é o de um, mais Y, que é de outro, é igual a 1000. A idade de José com Maria somam 80 anos. Eu acho que aqui era somam-se, mas não tem problema, né? Que o português aqui é matemática, né? Então a gente vai fazer x mais y igual a 80. E assim vai. Certo? Então, adição geralmente é bem tranquila a gente entender quando tá querendo falar de adição. O verbo, gente, geralmente é o resultado do negócio, né? O verbo é igualdade. Então, o verbo, por exemplo, resulta, é igual, dá, pesa, enfim, né? Quanto é 20% de 40? Você vai pensar, você vai escrever da seguinte forma, ó, 20 dividido por 100, que é vezes 40, é igual a x, certo? Um recipiente com arroz pesa 100 gramas. Quanto pesa cada um, né? Ou seja, o recipiente e o arroz, se o recipiente pesa o dobro do peso do arroz. Então, nós vamos falar assim, ó, o recipiente quer dizer, mais o arroz, pesa 100 gramas. Quanto pesa cada um? Se o recipiente pesa o dobro, ou seja, o x, que é o recipiente, é igual ao dobro, quer dizer, 2 vezes o y, que é o arroz, certo? E assim vai. Olha só, outra coisa, os pronomes, né, tipo, interrogativos, por exemplo, qual, quanto, etc e tal, geralmente são a incógnita do problema. Então, olha, quanto é o quadrado de um número? O quadrado de um número é x ao quadrado. Qual é o número que é elevado ao quadrado? Esse número aí, qual é o número, né? Ele é o x da questão, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado? Então, aqui, ó, x ao quadrado. Acrescido significa mais, né? Eu poderia colocar lá acrescentado, sei lá, acrescido, de sua terça parte, ou seja, é x sobre 3, que é a terça parte desse número desconhecido. Resulta é verbo é igual a 10, que é uma dezena que estava escrita aqui, que cortou. Beleza, Creuza? Então, vamos aqui, ó, escrever algumas equações desses probleminhas para vocês verem que é muito fácil, né? Ó, um número adicionado ao seu dobro resulta em 30. Tenta escrever aí, vai dando pausa no vídeo que eu vou falar. Um número é x, o dobro é 2x, adicionado é mais, igual a 30. Certo? Determine o número cujo triplo adicionado a 11 é igual à sua metade. O número é x, né? Então, o triplo de x adicionado a 11 é igual a metade de x. Beleza? A equação que você vai ter que gerar é essa. A soma de dois números é 17, certo? X mais y. Dois números é x mais y igual a 17. A soma do dobro de um número com a quinta parte de outro número resulta em 29. Cuidado, não é? Que ele falou outro número. O outro número aqui é o y, né, gente? Então, olha só, a soma do dobro de um número. Então, 2x, que é o dobro de x, com a quinta parte de outro número. A quinta parte de outro número é um quinto desse outro número, que a gente quis chamar aqui de y. Você poderia pôr qualquer letra, certo? Resulta é um verbo, a gente troca, né, pelo igual a 29. O dobro de um número acrescido de 23 é igual a 71. Então, o dobro de um número é 2x, acrescido é mais 23, é igual, significa o igual, claro, 71, certo? A soma de um número com seu triplo, com o triplo de sua metade, é igual a sua metade. Olha só, vamos com calma nesse aqui. Certo, manos? A soma de um número, então, a soma, eu gosto de fazer até assim, ó. A soma, então põe um sinal de mais, de um número é x, certo? A soma de um número com o triplo de sua metade. Então, a metade desse número, né, x sobre 2, o triplo não é 3 vezes isso? Então, é 3 meios de x aqui. É igual a sua metade, é igual a metade desse número x, certinho? O triplo da soma de um número com 6, aí aqui ia dar, resulta em alguma coisa. Ficou faltando. Letra H, vamos deixar essa pra lá então. O dobro de um número, então olha só, o dobro de um número é 2x. Diminuído é menos, né? Da quinta parte do próprio, de sua quinta parte, então peraí, de sua quinta parte, a quinta parte do x, é o próprio, esse aqui, ó, é igual, né? É igual ao próprio número, ou seja, ao próprio x aumentado de uma unidade, ou seja, mais um. Certinho? Tranquilo?
Vamos ver esses aqui, ó. Número 1 aqui. A soma do quádruplo de um número com 63 é igual a 211. Então, a soma, vou pôr o sinal de mais aqui, o quádruplo do número, quer dizer, 4x, certo? Com 63, então, mais o 63 é igual a 211. Esse aqui que é o resultado. O número 2, ó. Ao triplo de um número, adicionamos 90. Então, ao triplo de x, adicionamos 90. O resultado é igual ao quíntuplo do mesmo número. É igual a 5 vezes x, que é o quíntuplo, certo? O terceiro ali, ó, a soma da quarta parte com a sexta parte de um número é o mesmo que a diferença entre um número e 56. Qual é esse número? Ó, se eu pegar a quarta parte de um número, x sobre 4, e somar com a sexta parte, que é x sobre 6, é o mesmo. Então, é igual a diferença, ou seja, vai ter uma subtração, que diferença é menos, entre o número, ou seja, o número e 56. A equação que você tem que montar é essa. 4. A diferença entre 5 quartos e a metade de um mesmo número é igual a 9 meios. Qual é esse número? Olha só, esse aqui tem uma ambiguidade, eu não tinha percebido, não. A diferença entre 5 quartos e a metade de um mesmo número é entre 5 quartos de um número e a metade desse mesmo número, provavelmente, né? Ficou ambíguo aqui. 5 quartos de um número, se for isso mesmo, e a metade desse mesmo número é igual a 9 meios, tá? Seria assim, se for isso que eu tô falando. Se não tem alguma ambiguidade aí no problema, o que não é raro de acontecer, né? Vamos lá para 5. A metade da minha idade aumentada de 4/5 é igual a 52 anos. Qual é a minha idade? Olha só. Aqui, a metade da idade é x sobre 2. Aumentada de 4/5, eu imagino aqui também que seja da própria idade, né? Mais 4/5. Certo? De x, que é a própria, né? Aumentado de 4/5 da própria idade, é igual a 52. Porque se ele fala só assim, ó, dá a impressão que o número aqui é só 4/5, entendeu? A fração 4/5. Tranquilo? Então, se não tiver nenhuma ambiguidade, assim, deixa eu até resolver aqui para ver. Olha só, o denominador aqui, ó, entre o máximo divisor comum entre os denominadores é 10. Então, eu vou fazer assim. 10 dividido por 2 é 5, 5 vezes x, 5x. 10, que é o MMC, né? Vou até deixar aqui. 10 dividido por 5 é 2, vezes 4 vai dar 8, certo? E 10 dividido aqui por 1 é 10, vezes 52 vai dar 520, somando isso aqui dá 13x é igual a 520, x é igual a 520 dividido por 13, tá? 52 dividido por 13 é 4, com esse 0, 40, que é exatamente a resposta. Ou seja, o problema está escrito errado, Abiagos. Ele deveria falar aumentada de 4/5 da minha idade, né, da mesma. Tinha que ter aqui, ó, senão dá uma questão de ambiguidade. Mas é, infelizmente, comum esse tipo de erro, né? Acho que a gente vai tomando tanta experiência aqui com esses errinhos que a gente já começa a ficar até esperto. Enfim, 6. Quando diminuímos 8 da idade de Helena, obtemos 3/5 da sua idade. Aqui tá certo, ele tá falando da idade da Helena, obtemos 3/5 dessa idade, não 3/5, entendeu? Senão fica solto esse número 3/5. Qual é a idade dela? Então, se eu diminuo 8 da idade de Helena, que é x, a gente vai obter 3/5 de x. Número 7. Se você diminuir 5/8 da área de um terreno, a área passará a ser 1.125. Qual é a área desse terreno em metros quadrados? Então, eu vou diminuir 5/8 da área, ou seja, vezes a área, que o da significa que a gente tem que multiplicar pelo x, que é a área. Então, eu pego a área e tiro 5/8 da área e obtenho 1.125. Resolvo essa equação, acho x. Olha só, uma outra coisa que gera também dúvida na cabeça das pessoas, né, é o seguinte: quando a gente fala sucessor, antecessor, um número par, um número ímpar, um número múltiplo de 5, enfim, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente equaciona isso daí. Olha só, um número somado com seu sucessor é igual a 85. Quais são esses números? Gente, o sucessor do 4 não é o 5, o sucessor do 10 não é o 11, o sucessor do 1000 não é o 1001. O que você faz para achar o sucessor de um número? Você soma uma unidade nesse número. Ou seja, o sucessor do x é o x mais 1, certo? Então, um número x somado com o sucessor dele, que é o x mais 1, é 85. Tem muita gente que vai fazer esse problema assim e pensa, o número é o x, o sucessor do x é o y. Aí o que você está fazendo aqui que eu não aconselho na vida? Você não pode fazer isso, senão você não consegue resolver. É ficar colocando o y onde não tem necessidade do y entrar. O y você só vai colocar quando é estritamente necessário. Se ele fala que um número é sucessor, né, a gente tem a informação que a gente precisa em função do x.
Se um é x, o outro é x mais 1, certo? Você não vai precisar colocar y nessa história. Então, olha só, o y é sagrado, tá? Você só usa ele quando for estritamente necessário. Aqui vai ficar x com x é 2x. Esse mais 1, aqui tem sinal de mais, gente, eu poderia não pôr esse parêntese, tá? Eu gosto de colocar parêntese aqui por um motivo. Como o número ele tem duas parcelas, né? Se tivesse um sinal de menos aqui, ia ter que trabalhar um chuveirinho aqui. Então, por isso é importante pôr o parênteses. Mas como é mais, o mais é conservativo, né? Não precisa, não vai fazer muita diferença aqui. Esse 1 vai passar para cá subtraindo, vai dar 84. 85 menos o 84. Duas vezes, né? Que número para dar 84? Tem que ser 42, né? Que é metade de 84. Então, os números são 42 e 43. Somando dá 85 e eles são consecutivos, né? Certo? E se falasse, um número com o seu antecessor dá 23. Então, eu vou pensar num número. O antecessor do número é o que vem antes, então é x menos 1, dá 23, certo? Então, ó, x com x é 2x. Opa, peraí que a minha mesa aqui travou. 2x, esse 1 vai passar para cá somando, vai dar 24. Então, x é 12, né? Eu divido 24 por 2, dá 12, certo? Então, é o 12 com o antecessor do 12, que é o 11, certinho? 12 mais 11, 23. Beleza? Olha só, 3 números pares consecutivos. Aí você vai falar, professora, tá, o número é par, não é? Como que eu vou fazer aqui agora? O que garante um número ser par, gente? Vamos lá, tenta pensar aí. O que garante um número ser par? Não é esse número ser divisível por 2? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que esse número é 2 vezes um número. Qualquer número vezes 2 é par. Então, para a gente garantir que esse número é par, a gente tem que falar que é vezes 2. Observa. Eu vou falar o seguinte, que o meu primeiro número par é 2n. Eu vou chamar de n aqui, porque esse n tem que ser um número natural. N de natural. Então, esse é o primeiro número, certo? Qualquer número natural vezes 2 vai dar um número par. Certinho? O próximo número par vai ser esse 2n mais 2. Por que mais 2? Porque os pares não pulam de 2 em 2. Então, pronto. Né? E o próximo par vai ser 2n, que era esse aqui, mais 2, ou seja, 2n mais 4. Somando essa galera, a gente vai ter 702. Eu vou pôr do lado de cá, porque a ordem aqui não altera. E porque aqui vai sair fora da minha tela. Certo? Então, ó, 2 com 2, 4 com 2, 6. Certo? Pronto. Esse 2 com esse 4 vai dar 6 positivo do lado de cá. Beleza? Eu vou passar para o lado de cá subtraindo. Eu tenho 702 e tiro 6, fico com 696. Beleza? Então, n é 696 dividido por 6. Se eu pego 6 dividido por 6, vai dar 1. 9 dividido por 6 vai dar 1, sobra 3. Junto aqui em cima, 36 com 6 vai dar 6. Então, o primeiro número, n, olha só, aqui está o cuidado. Tá? O primeiro número natural que a gente falou, o primeiro número par, né? Ele é 2 vezes n. Então, tem que multiplicar por 2 aqui, ó. 116 vezes 2, 12. Vai 1, 2 mais 1, 3, 2. 232, certo? Aí o próximo vai ser 234 e o próximo 236. Aqui, obviamente, você pode fazer essa conta e ver se vai dar certo, né? Olha só. 6 com 4, 10 com 2, 12. Vai 1, certo? Vou pôr 1 aqui, só para eu lembrar. 3 mais 1, 4. Com 3, 7. 7 com 3, 10. Vai 1, certo? Aí, ó, 1 mais 2, 3. 3 com 2, 5. Com 2, 7. Então, somando, deu 702. Beleza? Tranquilo, né? E se o número for ímpar, né? Como que a gente vai pensar? Gente, se eu falei que o número par, ele é 2n, né? O número par é 2n. Então, o número ímpar é o número depois do par, concorda? Então, o número ímpar é 2n mais 1, sempre. Ou 2n menos 1 também daria, tá? Por quê? Porque ou antes ou depois dos pares não vem o ímpar, né? Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Então, pronto. Certo? Nós vamos fazer isso para determinar um número ímpar genérico na matemática. Nós vamos falar o seguinte, um número ímpar vai ser 2n mais 1. Ele falou 3 números ímpares consecutivos dando 54, né? Aqui, 57. Foi um problema que eu tinha inventado aqui. Então, olha só, o primeiro número ímpar é 2n mais 1. O próximo vai ser 2n mais 3. Por que 2n mais 3? Pensa, os ímpares também variam de 2 em 2, não é? Então, se 2n mais 1 é ímpar, o próximo seria 2n mais 2 é par. Então, o próximo ímpar é 2n mais 3. Falou? Fechou? Você tem que dar essa raciocinada aí. E o próximo vai ser 2n mais 5. Certinho? E aí dá 57. Agora, o que eu vou fazer? 2, 4, 6n do lado de cá. 1 com 3, 4. Com 5, 7. Com 5, 9.
positivo do lado de cá. Vou passar esse 9 subtraindo do lado de cá. Se eu tenho 57, tiro 9, isso vai dar 48, certo? Que número você multiplica com 6 para dar 48, não é 8? 6 vezes 8, 48. Então, o valor de n é 8. Só que eu não quero n, eu quero os números ímpares. Então, aqui, ó, 2n mais 1 é o primeiro ímpar. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Certo? O próximo número ímpar vai ser 19, certo? E o próximo vai ser 21. Se eu somar 19 com 17 com 21 tem que dar 57. Aí você faz a conta. Ó, aqui dá 40 com 17, 57. Beleza? Então é isso, amiguinhos da Rede Globo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de interpretação. Muito importante para qualquer prova que você for fazer. Você tem que estar familiarizado em transformar português em matemática, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, comente, enfim. Passe isso aí para os seus coleguinhas. E sempre siga os nossos canais, siga a gente também nas redes sociais. É isso aí. Muito obrigada, até a próxima.